digging a jiglaw.
de glória e honra. Levantemos nossas mãos para seu nome exaltar. Digno de glória e honras. Levantemos nossas mãos para seu nome exaltar. Que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. De glória e honras, levantemos nossas mãos para seu nome exaltar. Digno de glória e honras, levantemos nossas mãos para seu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Muito bem, graças a Deus, estamos mais uma vez aqui e queremos levar o nosso programa Caminhando com Jesus até o seu lar, até a sua casa, e desde já queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite para compartilhar algumas coisas da Palavra de Deus e falarmos algumas coisas sobre as Escrituras Sagradas. E para mim é uma alegria, um prazer estar aqui pela primeira vez apresentando esta live. Viemos aqui hoje para substituir o pastor Ulisses, que hoje não foi possível ele vir, tinha algum compromisso hoje, né? Então nos pediu para nós substituir, e estamos aqui pela graça de Deus. Se não sair bem aqui, vocês me perdoem, porque é a primeira vez que vou fazer esse trabalho, né? Não sou acostumado a fazer lives, né? Mas eu creio que tudo correrá bem. Eu creio que Deus vai tomar o controle de tudo e vamos ser ricamente abençoados neste programa. Eu queria convidar a todos vocês que já estão participando conosco e aqueles que irão entrar depois, né? Nós vamos ter uma palavra de oração e depois já vou pedir aqui para os irmãos se apresentarem, né? O irmão vai fazer alguns comentários junto comigo e o irmão vai fazer a leitura dos comentários no YouTube. Tá certo? Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor sobre este momento. Amantíssimo Deus, precioso Pai Celestial, queremos, ó Deus, agradecer a Ti por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de chegarmos aqui para falar alguma coisa da Tua Palavra, Senhor, para o Teu povo que estão em casa, Senhor, querendo ouvir algo da parte do Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor possa conduzir, Pai, todas as coisas que vamos fazer aqui, Senhor, no assunto que vamos abordar, Senhor, tudo que vamos falar, Senhor, que seja de grande ajuda para aqueles que estão nos assistindo, para aqueles que irão assistir esse programa, Pai. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor abençoe, Pai, os irmãos que estão me ajudando aqui, que estão participando, que o Senhor estenda a Tua mão, Senhor, e nos dê uma rica oportunidade de bênçãos, Senhor, de alcançar bênçãos de Ti, Pai, neste momento. Abençoa os músicos que estão aqui, Senhor. Nós agradecemos a Ti e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus Cristo.
Amém. Louvado seja Deus. Vamos então, o irmão vai se apresentar. Bom, eu sou o irmão Ferreira. Deus abençoe. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Neuri. Eu congrego aqui vai fazer 10 anos agora em janeiro, dia 18 de janeiro. 10 anos eu cheguei aqui. Pela graça de Deus estou aqui. E peço a graça de Deus para que nos ajude a fazer esse trabalho. Amém? Louvado seja Deus. Aí tenho bem assessorado hoje, né? O irmão Ferreira, o irmão Luiz Ferreira e o irmão Neuri. O irmão Neuri também é a primeira vez que participa, né, irmão Neuri? E o irmão Ferreira também, primeira vez que participa da live conosco, né? Aqui. Eu quero ler uma escritura que se encontra em Apocalipse capítulo 5, do verso 9 em diante. Nós vamos comentar alguma coisa também sobre essa escritura. E eu quero ser bem breve aqui, não quero me estender muito, quero no máximo aqui uns 45 minutos. A gente está encerrando já essa live, orando pelos pedidos. Se houver algum pedido de oração, vamos estar orando. E assim eu creio que vamos ser ricamente abençoados. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu vou pedir desculpa também se eu errar aqui na minha leitura, porque meu óculos não ficou pronto. Meu óculos ainda não ficou pronto, mas eu acredito que vamos conseguir ler aqui, tá bom? Apocalipse capítulo 5, começando com o verso 9, diz assim: cantavam um novo cântico, dizendo: digno de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz como de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número de milhões e milhares de milhares, que cantavam com grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e ações de graça. Louvado seja Deus. Nosso tema nesta noite, talvez não vamos conseguir deixar bem esclarecido tudo, né, sobre esse tema, porque é bastante profundo, mas eu gostaria de dar o título aqui. Eu até pedi para os irmãos, quando fizeram um banner, né, o adorador e a sua adoração. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto nesta noite. E aqui eu vou deixar uma pergunta para quem quiser participar conosco, quem quiser escrever aí nos comentários, no chat, né, quiser comentar. Quem são esses que davam honras, glórias e louvor e riqueza e ações de graça? Quem são esses? O nosso profeta nos ensina diferente do que as denominações ensinam, do que as religiões ensinam. E quem sabe aí quem eram esses que estavam dando glórias, que estavam dando louvor, cantando um novo cântico ao Cordeiro? Se você sabe, escreve aí no chat, nós vamos ver a tua participação, ver se você lê a mensagem, você sabe do que eu estou falando. Tá certo? Vamos continuar aqui então. Eu creio que a irmã Karina tem mais um hino para cantar. Vamos ouvir mais um hino pela irmã Karina. Ninguém explica o que eu sinto. Louvo a Deus de todo o coração. O que eu sinto é muito forte, é muito mais que simples emoção. É a presença de um Deus vivo e fiel, que cumpriu o que diz, que
Louvado seja Deus, agindo Deus, quem impedirá, né? Ninguém pode impedir, não é verdade? Muito bem, mas nós vamos tocar um pouquinho sobre o nosso assunto dessa noite. Mas antes de falar sobre o que nós queremos falar, eu quero agradecer a Deus, né, pelo final de semana que nós passamos. Tivemos o nosso culto especial aqui de final de ano, que foi um pouco adiantado, né? Este ano foi um pouco mais cedo. Foi no dia 14 de dezembro que tivemos o nosso culto especial. E foi uma bênção, né? No domingo, dia 15, tivemos um companheirismo muito bom com toda a igreja, com todos os irmãos. E eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele tem nos dado. E Deus abençoe nosso pastor, que sempre tem colaborado conosco, né, e tem nos apoiado nisso. E temos sido ricamente abençoados. Inclusive, olha aqui, ó. Estou de camisa que eu ganhei da amiga secreta. Glória a Deus, viu? Como vale a pena brincar? Louvado seja Deus. Muito bem, então, para falar de adoração, tem que haver um Deus para adorar, não é verdade? Para ter um adorador, tem que ter um Deus para adorar. Mas o que Deus, que significa esta palavra Deus? Deus significa um objeto de adoração, né? E nós encontramos uma escritura
que o nosso profeta nos explica muito bem, 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 4, vou pedir para o irmão Ferreira ler essa escritura, pode dar o microfone para ele, irmão Neuri, e ele vai ler essa escritura e nós vamos comentar um pouco. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Bom, nós entendemos, da maneira que o nosso profeta nos ensina, ele nos diz que em todos os tempos, em todas as eras, nunca Satanás foi apresentado como um Deus, como um ser sendo adorado. Mas nesta era, neste tempo maligno em que nós vivemos, o nosso profeta diz que é o único tempo que Satanás se apresenta como um Deus. Agora, como que se adora a Deus, o único e verdadeiro Deus, e como se adora a Satanás? Muitas pessoas estão adorando ao diabo e não sabem. Porque eu vou fazer aqui uma simples colocação aqui, uma alegoria, né? Ou seja, uma comparação aqui, né? Vamos supor que existe uma gincana, ou seja, uma disputa com duas equipes. Tem duas equipes que estão disputando. E quando se faz uma pergunta para esta equipe, então ela tem que responder. E se ela responder errado, vai valer para a outra equipe. Por quê? Porque ela respondeu errado. Eu vejo a parte da adoração desta forma. Quando nós fizemos uma adoração que Deus rejeita, Satanás aceita, irmão Ferreira. Satanás aceita. E então é aí que as pessoas estão adorando ao diabo e não sabem. Jesus falou, são adoradores, mas em vão me adoram. Jesus falou. Então nós devemos ter cuidado no que vamos apresentar para Deus, né? Como vamos nos achegar a Deus? Porque nós encontramos um exemplo que é o exemplo mais antigo da Bíblia e aonde foi levantado o primeiro altar de adoração, que foi aqueles dois irmãos que foram adorar, que foi Caim e Abel. Nós encontramos que Abel ofereceu de uma forma a sua adoração, o seu sacrifício, mas Caim ofereceu de outra forma. Por quê? Porque cada um mostrou o que estava dentro dele. Abel mostrou o que estava dentro dele, mas Caim também mostrou o que estava dentro dele. O nosso profeta fala na mensagem Sabedoria versus Fé. Ele fala que Abel agiu exatamente como seu pai Adão agiu. E Caim agiu exatamente como a sua mãe Eva agiu, porque Eva arrazoou a respeito da palavra de Deus, e foi a queda de todo o ser humano. Então foi aí aonde que causou o grande problema, porque quem passasse, irmão Ferreira, pelo altar de Caim, era muito mais bonito do que o altar de Abel. Muito. E aí o profeta nos fala na mensagem, o Deus desse século maligno, ele nos fala que Satanás, o pecado não começou na terra, o pecado começou no céu, porque ele se exaltou, porque ele era belo, porque ele tinha um esplendor sobre ele, e ele se exaltou soberanamente, que quis formar um trono maior que o trono de Miguel, diz o nosso profeta. Então foi aí onde que essa mesma coisa ele trouxe para a face da terra. E nós encontramos hoje, nos nossos dias, muita beleza na adoração. Muita beleza, mas toda adoração tem que ter sangue. Toda beleza tem que ter sacrifício. Ou seja, toda adoração tem que ter sacrifício. Porque quem passava pelo altar de Caim era muito bonito. Tinha os melhores frutos que ele colheu. Os melhores frutos que da plantação que ele colheu, ele trouxe para apresentar para Deus. Era vida botânica, mas não era o que Deus havia pedido, o que Deus requeria. Mas Abel, ele tinha algo muito especial. Ele tinha algo muito especial porque ele entendeu que
o pecado precisava de sangue para ter uma redenção, para ser redimido, precisava de um cordeiro. E aí, quem passou pelo altar de Caim disse: mas que bonito esse altar, que altar mais lindo. Mas quem passou pelo altar de Abel, podia ver um cordeiro sangrado, um cordeiro que talvez tinha algumas moscas voando por cima dele, não tinha beleza nenhuma, mas aquilo apontava para o cordeiro que nós acabamos de ler aqui em Apocalipse capítulo 5, o qual aqueles estão dando glória, honras, louvor, grandeza, poder. Digno é o cordeiro, aleluia, que coisa boa. E eu estou enquadrado nesses aqui que dão honras, que dão glórias ao cordeiro que foi morto, mas que vive para sempre. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos continuar aqui, eu vou cantar um hino e depois nós vamos continuar aqui com essa meditação. Louvado seja o nome do Senhor. Alcança aquele tripé lá, por favor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vou cantar um hino que é uma letra que Deus me deu. Faz muitos anos que eu escrevi essa canção e eu gosto muito dela. Diz assim: me apresento hoje a Ti, Senhor, aqui neste altar. Eu hoje vim aqui só para Te adorar. Quero nesse altar os meus votos renovar e no Teu Espírito Te adorar. Quero Te entregar todo o meu coração e somente a Ti dar adoração. Te adoro, Senhor, Te louvo, Senhor, com todo o meu coração. Te adoro, Senhor, Te louvo, Senhor, minha vida é pra Teu louvor. Me apresento hoje a Ti, Senhor, aqui neste altar. Eu hoje vim aqui só pra Te adorar. Quero nesse altar os meus votos renovar e no Teu Espírito Te adorar. Quero Te entregar todo o meu coração e somente a Ti dar adoração. Te adoro, Senhor, Te louvo, Senhor, com todo o meu coração. Te adoro, Senhor, Te louvo, Senhor, minha vida é pra Teu louvor. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é Te adorar, meu prazer é estar em Tua presença. Te adoro, Senhor, Te louvo, Senhor, com todo o meu coração.
louvo, Senhor, te louvo, Senhor, minha vida é pra teu louvor, minha vida é pra teu louvor. Louvado seja Deus, que Deus seja louvado. Nós vamos ver aqui os comentários, né, irmão Neuri? Pode fazer a leitura dos comentários. Se tem algum comentário, irmão Neuri, pode fazer a leitura. Já temos uns comentários aqui. Davi Machado está comentando, tá dando Deus abençoe a todos, que live maravilhosa. A Ivani Ribas, esposa do irmão Beto, né? Boa noite, Deus abençoe cada um da live e a todos que estão assistindo. A Ana Paula Mota está comentando, boa noite, Deus abençoe cada um dos irmãos. A Sara Vieiro está dando Deus abençoe a todos. Antoninha Santos, Deus abençoe a todos os irmãos amados em Cristo Jesus, nosso Senhor. E está comentando também aqui, esses irmãos são todos uma bênção de Deus para nós cristãos. Glória a Deus, né? E ela está comentando também, Deus seja louvado. Então, Louvado seja o Senhor. E aí, irmão Ferreira, o que você me diz? Para adorar a Deus, quais são os requisitos que precisamos apresentar para Deus aceitar a nossa adoração, né? Eu tenho 3, eu vou falar depois aqui, mas antes do irmão Ferreira comentar aqui, eu vou reforçar de novo aquela pergunta que eu fiz aqui, ó. Quem sabe, quem são esses do capítulo 5 de Apocalipse, do verso 9 ao verso 12? Quem são esses que dão glórias, honras e louvores ao Cordeiro? Quem são esses que dão ações de graças ao Cordeiro? Se você sabe, comenta aí no comentário aí, que nós vamos ler aqui o seu comentário nesta noite. Se vocês querem interagir comigo nessa noite, pode ficar à vontade, tá certo? Vamos lá, irmão Ferreira. Eu fiquei maravilhado, irmão Beto, com o tema, né? E me convida sempre com temas assim que eu considero maravilhoso, né? Para ser aceito como adorador, Deus vê o tipo de adoração, né? Se tem ou não tem revelação. Porque a Bíblia diz que Deus olhou para Caim e sua adoração e olhou para Abel e a sua adoração. E se agradou de Abel porque na adoração de Abel havia revelação e na de Caim não. Então Caim trouxe o do melhor da terra, a Bíblia diz que ele trouxe o do melhor, mas porém não tinha revelação. O altar de Abel, ele era simples, não tinha muita beleza, mas tinha revelação, né? Havia vida, porque ele ofereceu uma vida ali. E se a gente sigue mais para frente, diz que Deus aceitou Abel porque Abel morreu juntamente com a sua ofrenda, né? Porque ele foi sacrificado pelo irmão. Quando o adorador não é aceito, ele se rebela contra o que é correto, né? Então, é maravilhoso saber que a revelação é o que importa. Se a pessoa tem, a adoração dele está saindo do coração com a revelação que Deus exige para ser aceito. Então, você poderia dizer muito, irmão Beto, mas é maravilhoso. Que quanto vale a revelação na adoração. Coisa boa, né, irmão Ferreira? E é justamente isso que eu quero comentar também daqui a pouco. Vamos entrar nesse mais a fundo um pouquinho. São 3 coisas, né, que eu vejo que é necessário para ser um adorador, irmão Ferreira. E eu vou deixar aqui também no ar. Se você sabe quais são essas 3 coisas que são exigidas para ser um verdadeiro adorador. 2 delas foi Jesus que falou. E uma delas foi o apóstolo Paulo. Se você lê a Bíblia, você sabe do que eu estou falando, não é verdade? Então, veja só.
Mas nós vemos então, irmão Ferreira, que Satanás ele sempre teve esse desejo de ser adorado, né? Porque lá em Mateus capítulo 4, ele se apresenta, né? E fala para Jesus. Vamos ver o que ele diz ali em Mateus 4, do verso 2 em diante. Se você quiser me acompanhar aqui, vamos encontrar essa escritura, Mateus capítulo 4. Ele se apresenta e ele faz uma proposta para Jesus, né? Querendo que transforme as pedras em pães. Depois ele quer que Jesus se jogue de cima do pináculo, né? E Jesus dá a resposta sempre pela palavra para ele, né? Então, ele foi vencido através da palavra. Mas você vai ver que uma das últimas tentativas que Satanás deu foi a respeito da adoração. Ele diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então nós vamos conectar aqui mais uma escritura também, irmão Ferreira, que nós encontramos no capítulo 18 de Apocalipse. Nós encontramos a queda da grande Babilônia, né? A Bíblia fala, caiu a grande Babilônia, se tornou coitos e morada de demônios, né? E a Bíblia fala de nomes blasfemos. Nomes blasfemos são nomes de igrejas, nomes de crente que se dizem ser crente, mas não são. É uma blasfêmia para Deus isso. E eles se tornaram moradas de demônios. E eles adoram pensando que estão adorando a Deus. E estão enganados. Que Deus tenha misericórdia, né? Vamos ler aqui, deixa eu ver aqui, irmão Ferreira. Vamos começar do verso 2. E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois de teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que dará ordem a seus anjos ao teu respeito, para que os teus pés não tropeçarão, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em pedra alguma. Disse-lhe Jesus também: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo em um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo aqui, irmão Ferreira, algo muito importante. Eu vejo algo aqui muito tremendo. Porque lá em Apocalipse capítulo 18, nós encontramos a Bíblia falando que os reis da terra, né, se prostituíram com a grande prostituta e mercadejaram. Veja que a Igreja Católica lá atrás, no tempo de Martinho Lutero, antes de Martinho Lutero, eles vendiam indulgência. Eles vendiam indulgência. E Martinho Lutero se levantou e protestou. E esse mesmo espírito que estava lá, hoje está nas religiões. Eles estão mercadejando as Escrituras com um pretexto de adorar a Deus. E eles estão ricos. Veja, Jesus rejeitou o que o diabo lhe ofereceu, as riquezas do mundo. Lhe mostrou a glória do mundo. Jesus rejeitou, mas as denominações, as religiões, eles aceitaram. Eles caíram nisso.
porque eles estão mercadejando as Escrituras, estão mercadejando o Evangelho, estão vendendo voto, estão vendendo bênção. As pessoas têm que fazer 7 sexta-feira para poder receber uma bênção, tem que pagar um voto de tanto para poder receber. Veja, eles estão enriquecendo, eles estão mercadejando as Escrituras. Quem são esses? Babilônia. A grande Babilônia que caiu e se tornou coitos e moradas de demônio. Olha só que coisa importante isso aqui, irmão Ferreira. Eu quando eu estava meditando aqui, e no sábado o pastor pregando aqui na igreja, e ele tocou um pouquinho sobre esse assunto de adoração, né? E eu fiquei maravilhado porque eu já estava meditando nessa escritura. E eu não pensava que era para falar hoje aqui. E eu fui pego de surpresa, posso dizer, porque eu nunca fiz isso, é a primeira vez que eu estou fazendo. Mas isso estava no meu coração e eu comecei a meditar e comecei a buscar escrituras e começou a borbulhar dentro de mim. E eu penso que é algo maravilhoso, né? Algo muito bom que nós podemos meditar cada vez mais. Então veja que aquele desejo de Satanás que teve lá no céu, ele trouxe para a terra. E ele colocou hoje, neste século, nesta era em que nós estamos vivendo, ele tem lançado isso sobre as pessoas. Eles pensam que tendo uma igreja bonita, tendo um coral bonito, tendo um pregador bem polido, cheio de PhD, cheio de seminário, cheio de teologia, é o suficiente. Não, não é. Um verdadeiro adorador tem 3 exigências. Eu estou deixando no ar aqui para ver se alguém vai comentar alguma coisa. Tem 3 exigências bíblicas aqui para ser um verdadeiro adorador, para a sua oferta, a sua adoração, o seu sacrifício de louvor ser aceito por Deus. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Temos mais algum comentário, irmão? Vamos ver aí os comentários, o que os irmãos estão comentando. O irmão Anderson Silva, irmão lá do norte da ilha, né? Tá dando um Deus abençoe a todos os irmãos e que o Senhor Jesus abençoe o irmão Beto e o irmão Ferreira na exposição da palavra. O irmão Isaac Machado tá dando um Deus abençoe a todos, live maravilhosa que está tendo. A Paula tá dando um Deus abençoe a todos, live abençoada. Graças a Deus. Um abraço, irmão Anderson, Deus te abençoe, meu querido. Nós trabalhamos junto, né? É um grande amigo meu. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos dar uma saudação a todos, né, os que estão nos ouvindo, os irmãos de Araranguá, por certo, deve ter alguém nos assistindo, né? Os irmãos lá de Butiá, talvez tenha alguém, né? Ainda não se manifestou, mas de repente vão se manifestar aí, né, irmão Neuri? Daqui a pouco alguém vai comentar alguma coisa aí, tá certo? O que mais, irmão Ferreira, podemos acrescentar? Falando da era da igreja, nós vivemos na era da Laodiceia, né? A era da Laodiceia, ela é rica, né? Em bens, como você estava falando, em bens materiais, abastada. Sin embargo, Deus fala para ela: tu és pobre, miserável. E a era de Esmirna é o contrário. Ela foi despojada de todo o dinheiro, mas Deus disse: mas tu eres rica. É o contrassenso, né? Uma igreja que foi despojada de tudo, Deus chama ela de rica. E a era nossa da Laodiceia, ela está rica e Deus chama ela de pobre e miserável. Louvado seja Deus. Temos mais um hino, irmã Karina? Vamos ouvir mais um hino pela irmã Karina? Glória a Deus. É maravilhoso adorar quando a gente se sente tão bem. Sei que é tão gostoso louvar quando tudo está bem. Mas sei, não é fácil cantar, é tão difícil adorar quando tudo que restam é cinzas e o vento a soprar. Mas é aí que o céu para pra ver se o crente louva ou vai murmurar. Se ele murmura, não passa no teste, Deus não pode honrar.
Mas se ele louva na tribulação, mesmo sentindo o gosto do fel, Deus se levanta do trono e honra o crente fiel. Um adorador de verdade louva em meio à tempestade. Pode na fornalha entrar, mas ele não deixa de adorar. Deus então envia a vitória e honra então seu servo com glória. Um adorador que é fiel é reconhecido pelos anjos lá no céu. Mas é aí que o céu para pra ver se o crente louva ou vai murmurar. Se ele murmura, não passa no teste, Deus não pode honrar. Mas se ele louva na tribulação, mesmo sentindo o gosto do fel, Deus se levanta do trono e honra o crente fiel. Um adorador de verdade louva em meio à tempestade. Pode na fornalha entrar, mas ele não deixa de adorar. Deus então envia a vitória e honra então seu servo com glória. Um adorador que é fiel é reconhecido pelos anjos lá no céu. Pode na fornalha entrar, mas ele não deixa de adorar. Deus então envia a vitória e honra então seu servo com glória. Um adorador que é fiel é reconhecido pelos anjos lá no céu. Aleluia, louvado seja o Senhor, que possamos ser reconhecidos por Deus lá no céu pela nossa adoração, né? E nós vamos falar aqui, São João capítulo 4, Jesus quando encontra com a mulher do poço, e lá no verso 20 ele começa uma conversa com ela, e ela diz, vocês dizem que é para adorar nesse monte, né? Aí ele vai falando sobre a adoração. Deixa eu ler aqui. Vamos ler para ficar mais claro aqui, para não ficar somente nas minhas palavras, né? Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que é a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Outra coisa aqui, né, irmão Ferreira? Muitas pessoas estão adorando o que não sabem, né? Porque o ser humano em si, ele já tem um instinto de adoração, né? Ele já traz isso dentro dele. Tem um clamor, tem uma sede de adoração, né? E é normal, o índio que se criou lá no meio do mato, que não foi nem domesticado, que não conhece outro ser humano, ele tem um objeto de adoração que ele adora, né? Ele busca uma coisa para adorar. E todos nós viemos com esse instinto de adoração dentro de nós. Mas devemos adorar o que é correto. Vamos adorar o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus. Não vamos adorar algo que não sabemos, como Jesus fala aqui para essa mulher, né? E veja que se o homem não adora a Deus, se o ser humano não adora a Deus, ele vai adorar qualquer coisa. Tem gente que adora o futebol, né? Adora futebol e ficam doidos por futebol. Tem gente que adora seu carro, sua casa, adora seus filhos, adora sua esposa. Alguma coisa vai adorar, né? Mas, exatamente, o irmão Neuri está falando aqui, adora a criatura e não o Criador. E nós devemos ter exatamente o que Jesus falou para esta mulher aqui, de ser este verdadeiro adorador, que adoram ao Pai em espírito e em verdade, né? E o outro ponto muito importante que o irmão Ferreira já falou aqui,
que nós vamos encontrar isso em Hebreus capítulo 11, o apóstolo Paulo falando, né? Que Abel, pela fé, ofereceu sacrifício. E fé, o que significa fé? Fé é revelação. Então devemos ter 3 coisas para a nossa adoração ser bem recebida, ser bem aceita por Deus. Em primeiro lugar, nós temos que ter revelação. Temos que ter revelação do que nós estamos adorando. Qual é a coisa, qual é o objeto que nós estamos adorando? Não é um objeto qualquer, é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e a terra que nós adoramos. E em segundo lugar, nós devemos ter o espírito do adorador. Adorarmos em espírito. E a verdade, todos nós sabemos quem é a verdade. A verdade é a palavra. Jesus falou em São João capítulo 17, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Então aí estão os 3 requisitos para se tornar um verdadeiro adorador: revelação, o espírito do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e a terra dentro de nós, e na verdade, na palavra. Por isso nós não vamos cantar qualquer hino, nós vamos cantar um hino que encaixa com as escrituras, tem que ser escriturístico. A nossa adoração tem que ser escriturística. A nossa maneira de nós achegarmos a Deus tem que ser escriturística, porque senão nós somos rejeitados. E quando nós somos rejeitados, Satanás aceita a nossa adoração. E eu não quero que a minha adoração seja rejeitada e Satanás seja adorado pela minha adoração. Não. Eu quero ter a revelação de adorar a Deus em revelação como Abel, e ter o Espírito de Deus dentro de mim, e ser íntegro na palavra, ser puro na palavra, ser totalidade da palavra. Aleluia, louvado seja o Senhor. O que o irmão me diz, irmão Ferreira? Alguma coisa para acrescentar nesse assunto? Creio que está muito bom, né? Está muito bom. Irmão Branham fala que nós somos semente, né? Mas há um porém, a semente tem que ter vida, porque pode haver semente que não tem vida. E é muito interessante que o irmão Branham disse que revelação ou fé tem o cristão que é convertido. Então veja como uma coisa encaixa com a outra, né? Para você ter uma adoração aceita, você tem que ser um revelado. E quando nós nos convertemos, irmão Beto, vem uma porção sobrenatural que toma conta de nosso coração. E o irmão Branham disse que esse espírito sobrenatural, essa porção de Deus sobrenatural que entra na nossa conversão, dentro do nosso coração, isso é fé. Então você entende? É quando nos convertemos que vem essa porção sobrenatural que toma conta de nosso coração, então nós podemos exteriorizar uma verdadeira adoração através desse espírito de conversão que toma conta de nós. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então nós devemos buscar isso, né, irmão Ferreira? Eu creio que todos nós devemos buscar. Eu creio que Deus vê sempre o intento, né, o desejo do nosso coração, né? Vê a nossa intenção. E o profeta nos ensina na mensagem discernimento de espírito, ele fala assim: julgue o homem não pelo que ele está fazendo, mas pelo que ele está tentando fazer, né? Exatamente. Então eu creio que quando a gente consegue ter essa revelação, né, de como se aproximar de Deus, de como chegar a Deus, até na oração a gente adora a Deus, né, irmão Ferreira? Até na oração, porque se você pegar os Salmos de Davi, por exemplo, né, ele era um grande adorador. Era um grande adorador ao ponto que Deus disse assim, que Davi é um homem segundo o meu coração. E os Salmos são profecias e são adorações profundas, né? Adorações profundas, porque ele exalta a Deus, ele traz algo grandioso sobre a pessoa de Deus, né? Sobre a grandeza de Deus, ele louva a Deus mesmo de verdade, né? Então eu amo ler os Salmos, eu gosto muito do espírito que tinha Davi. Ele tinha um espírito excelente, né? Quem dera eu puder ser como Davi, né? Ser um corajoso, um valente e ter essa sede sempre por Deus. Louvado seja o Senhor. Tem mais algum comentário, irmão Neuri?
Tem mais uns comentários aqui. A Daleia Regina e Antônio César está dando um Deus abençoe a todos. Aqui de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Louvado seja Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Alejandro Gonzalez. Deus abençoe ricamente cada um, meus abençoados irmãos. Alejandro e família, Butiá. O Irã está comentando: Deus abençoe aos irmãos pelo abençoado programa e por participar. Sem dúvida. Era a noiva, os santos arrebatados. Parágrafo sobre os selos 285. Acredito que é algum parágrafo da mensagem, né? Que cantavam um novo cântico. A irmã Selma. Ele está respondendo a pergunta que nós deixamos no ar, né? Quem são aqueles que estão dando glórias, honras e louvores ao Cordeiro? Ele está dando a resposta. Parágrafo 275 sobre os selos. A irmã Selma, de São João Batista. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um. Amém. Louvado seja o Senhor. Temos mais um hino, irmã Karina? Podemos cantar mais um? Vamos ouvir mais um hino e já vamos ir já para o encerramento, né? Daqui a pouco nós vamos encerrar. E nós não pedimos nenhum like, né? Não pedimos nenhum compartilhamento, mas temos quantas pessoas nos acompanhando, irmão Nori? Temos 32 pessoas online nos assistindo. 32 pessoas. Se puder deixar o like, fazer mais algum comentário. Isso, puder dar um like para nós aí que o YouTube vai entender que é relevante, né, o nosso programa e vai alcançar mais pessoas através disso. Amém. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me ofereceu no céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei: tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me ofereceu no céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou
que eu tenho Ele me deu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tudo que nós temos veio da parte de Deus, não é verdade? E eu estava lembrando aqui, irmã Karina, de uma coisa que quando Deus te deu aquela inspiração, né, para escrever e cantar aquele hino, o anjo do Senhor, né? Sinta o anjo do Senhor, né? Ali foi um mover sobrenatural de Deus, né? E nós vamos deixar para uma outra live, né, falar sobre isso. Quem sabe se tivermos uma oportunidade, até falei com o pastor Ulisses de nós fazermos um dia uma live diferenciada, né? Fazermos numa casa e aí vamos comentar alguma coisa sobre cânticos, sobre adoração que marcou as nossas vidas, né? E seria bom, né, a gente compartilhar essas coisas, não é verdade? Muito bem, nós já estamos chegando para a parte do final, né? Eu não quero me prolongar muito aqui, mas quero agradecer a todos, né, os que estão online, que estão conectados conosco, né? Os irmãos lá de São João Batista, Deus abençoe, o irmão Rogério, a irmã Selma, o irmão Daniel, a irmã Noeli, todos eles, o irmão Neville, né? Que sejam ricamente abençoados, né? E todos os irmãos, enfim, se eu vou citar o nome de todos, eu vou falhar. Eu vou esquecer de alguns, né? Mas é assim, que Deus abençoe ricamente, poderosamente a vida de cada um, né? Os irmãos lá do Morro Grande, né? Onde o pastor Edival mora, lá, os irmãos lá da volta, lá, o irmão Valdomiro, os irmãos que estão por lá, né? Que Deus abençoe ricamente o nosso pastor, né? Que Deus ajude ele a se recuperar dessa lesão que tem na coluna, né? Que o Senhor possa operar ele sem precisar botar a mão do médico ali. Vamos estar orando pelo nosso pastor. Louvado seja o Senhor. Mas muito bem, eu deixei a pergunta aqui no começo. Quem são esses de Apocalipse capítulo 5, do verso 9 ao verso 12, que dão glórias, honras e louvores? Quem são esses, irmão Ferreira? Você sabe, né? Você é pregador, né? Mas pregador não vale perguntar essas coisas. Louvado seja o Senhor. Mas você sabe que as denominações, as religiões, os teólogos, eles ensinam diferente, né? Eles dizem que são os anjos que estão ali. Mas nós temos um profeta, nós temos uma águia. Aleluia. Nós temos um profeta que nos ensina, que nos mostra pela palavra quem são esses. Esses são os remidos do Senhor. Não são os anjos que estão dando glórias, honras e louvores àquele que vive, que foi morto, mas que vive, e riqueza, poder, ações de graça. São os remidos, porque os anjos não sabem o que é a redenção. Os anjos não sabem o que é ser levantado do charco de lodo. Os anjos não sabem o que é sair de uma vida pecaminosa, cheio de vícios, cheio de problemas, cheio de pecado, e ser resgatado pela mão poderosa de Deus e poder se transformar uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Esse tem motivo para dar honras e glórias e louvores ao Deus Todo-Poderoso, porque foi redimido através deste Deus que tudo pode. Louvado seja o Senhor. É assim que o nosso profeta nos ensina, né? E eu me identifico com esse versículo. Eu amo demais essa escritura, irmão Ferreira. Isso fala para mim, isso aqui, né? Eu me identifico, eu creio que eu estou nesse número de milhões e milhares. Louvado seja Deus. E eu creio que você que está nos assistindo também faz parte desse número de milhões e milhares que cantam e dão glórias e honras e ações de graça ao Cordeiro. Louvado seja o Senhor. O que você me diz, irmão Ferreira? Eu queria, já fechando também, já que estamos no final, que não só cantar e adorar, né? Ensinar a palavra também é adoração. Nós temos um pastor nosso que é o campeão em adoração. E porque eu que não canto, por exemplo, né? E que não... A Bíblia diz que aqueles que dice, em vão me adoram, ensinando como doutrina mandamentos de homem. Então, adoração vã é ensinar o povo erradamente. Então, verdadeira adoração é ensinar o povo corretamente. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Ficou meio curto o meu tempo, né? Eu até pensei de pedir para o pastor Edival gravar um videozinho para nós rodar, né? Na live.
e falando sobre esse assunto. Quem sabe um dia for fazer outra live, a gente vai ter um quadro aqui com a participação do pastor, né? Ele gravando um videozinho e mandando para a gente aqui, para a gente rodar e endossar mais ainda aquilo que nós estamos falando, certo? Temos mais algum comentário, irmão Neuri? Silvana Rodrigues. Boa noite, irmãos. Jesus disse em João 4:23: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Irmã Silvana, lá da Argentina. Saudades de vocês. Vamos dar uma saudação para o povo argentino aí, irmão Ferreira. Oh, Dios bendiga a todos los hermanos de la Argentina. Es una gran honra poder estar acá hablando con ellos, ¿no, hermano? Nosotros hablamos también en español, yo y el hermano Ferreira, que estamos acá en esta noche. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos argentinos, y tal vez hay algunos uruguayos que nos escuchan también. Que Dios bendiga a cada uno. Manda un saludo, hermano Ferreira, a los hermanos. Que Dios les bendiga a todos los hermanos argentinos, que realmente es maravilhoso poderlos tener aqui na live. Exatamente, nós podemos falar outra língua, mas no Espírito todos falamos a mesma língua. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu tenho assistido alguns pregadores que falam, né? Esse ano eu quis aprender uma outra língua, estou aprendendo, né? Estou aprendendo a falar em italiano, então eu escuto a mensagem de pregadores pregando em italiano e eu me regozijo, porque eles pregam exatamente o que nós cremos. Isso é maravilhoso. Tá bom, meus irmãos, estamos chegando no final. Não sei se temos alguns pedidos de oração aí, irmão Neuri. Chegou algum pedido? Não. Se não tiver, nós vamos orar e vamos estar encerrando aqui. Pedido não, mas tem a participação aqui também do pastor Ulisses. Pastor Ulisses, vamos ver aqui. Deus abençoe essa equipe abençoada. Só isso você comentou, pastor Ulisses, mas Deus abençoe. Nós estamos te substituindo aqui nessa noite. Para nós está sendo bom estar aqui, pastor Ulisses, e assim que nós puder te ajudar, vamos ajudar, em nome de Jesus. Amém? Obrigado pela confiança, né? O pastor Ulisses tem confiado na gente, o pastor Edival tem confiado também. Nós queremos agradecer a confiança do nosso pastor Edival e o nosso auxiliar, pastor auxiliar, o irmão Ulisses, né? Que seja sempre esse instrumento, né? Eu não chego nem perto, né? Da maneira que eles faz. Uma surpresa muito grande, irmão Ferreira, aí na live. Mas tá bom, eu estou muito agradecido pela participação aqui do irmão Ferreira e do irmão Neuri, que estão nos ajudando, né? Irmão Ulisses, eu vim porque ele me convidou para acompanhar, não era para falar nada, era só para acompanhar, só que aí me colocou a comentar também, né? Mas como que eu vou deixar um pregador desse, né, que sempre está pregando para nós aqui, tem sido uma bênção, irmão Ferreira, né? Então, eu me sinto bem aqui do lado dele, né? E me traz um pouco mais de segurança para mim aqui. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos. Queremos agradecer, então, por vocês nos acompanhar até aqui. Não chegou nenhum pedido de oração, nenhum pedido. Nós vamos estar orando e já vamos encerrar. E a semana que vem, por certo, haverá uma live novamente. Não sabemos se vai ser aqui ou se vai ser em Araranguá. Aí isso aí está a cargo dos pastores aí, né? Vai ser anunciado, tá certo? Então, muito obrigado por todos os que me acompanharam, todos os que nos assistiram até aqui. Se você quiser compartilhar com mais alguém, compartilhe, que eu creio que vai ser de bênção para quem assim for assistir este programa. Vamos orar e vamos estar encerrando então. Precioso Deus, nosso Pai Celestial, queremos agradecer, Senhor, por esse bom tempo que estivemos aqui, Senhor. Tu tem nos abençoado e falamos um pouquinho da Tua palavra, Senhor, apenas uma pincelada, Senhor, do que é um adorador, do que é uma adoração correta, Senhor. Queremos, ó Deus, que o Senhor sempre nos aceite, Pai, quando nós nos apresentarmos a Ti, Pai. Senhor, ajuda, Senhor, cada irmão, cada família que tem, Senhor, nos acompanhado no decorrer desses 45 minutos ou mais, Senhor. Oh, Pai, para mim tem sido bom estar aqui, Senhor. Eu creio que tem sido bom também, Senhor, falar para, Senhor, o Teu povo nesta noite, Pai.
Eu peço que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um, Senhor. Pai, oramos neste momento pelo nosso pastor Edival, Senhor. Que o Senhor entre com a tua mão poderosa, Senhor, fazendo, Pai, o milagre na vida dele, Senhor, curando, Pai, completamente, Senhor, dando saúde, pois ele precisa, Senhor, de saúde para cuidar do teu povo, Senhor, para estar, Senhor, no posto de dever, ó Deus. Pedimos por todos os pregadores, auxiliares que pregam a palavra. O final de semana, nos dê um final de semana abençoadíssimo, Pai. No nome de Jesus Cristo, nós te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.